Derrota do Internacional para a equipe do Fortaleza dentro do estádio Beira-Rio traz consequências complicadas para a tabela do Campeonato Brasileiro, já que o Inter pode ficar a até 3 pontos da zona de rebaixamento ao final desta rodada. O técnico Eduardo Cudê admite que o momento na competição nacional é ruim, mas afirma que isso também se deve ao fato do Inter estar competindo e buscando o título da Libertadores da América e que, se o Inter estivesse já eliminado da competição sul-americana, teria mais força, inclusive de elenco e de utilização dos jogadores na competição nacional. O treinador também falou a respeito de Carlos de Pena, jogador que, admitidamente, pelo treinador colorado, possui problemas pessoais e, obviamente, não está em uma boa fase técnica. Na zona mista, o diretor de futebol José Olavo Bisol falou sobre a arbitragem e contestou a não marcação de pelo menos 2 penalidades no segundo tempo de partida. Bisol também avaliou o trabalho do técnico Eduardo Cudê, que, segundo ele, é satisfatório na Libertadores e que o próprio Cudê sabe está devendo no Campeonato Brasileiro. Maurício falou sobre a derrota e sobre a convocação para a seleção brasileira. E Gabriel projetou o ânimo da equipe para a partida de terça contra o Bolívar. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 19 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E eu começo falando, obviamente, sobre a derrota do Inter dentro de campo, 1-0 para a equipe do Fortaleza no estádio Beira-Rio, uma derrota que complica bastante o Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter pode encerrar essa rodada a até 3 pontos do Z4 e está a 8 jogos sem vencer na competição nacional. Desde a chegada, o retorno de Eduardo Cudê, o Inter ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro, o que obviamente preocupa a todos. Nesse vídeo eu faço o relato da partida, detalhes, quem jogou bem, quem jogou mal, o que aconteceu durante o jogo, as tentativas de Eduardo Cudê e, obviamente, a repercussão do resultado junto à torcida, um ânimo que não estava muito legal no Beira-Rio, justamente por essa preocupação em relação à sequência de resultados ruins do Internacional dentro dessa competição. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais de como foi essa derrota do Internacional por 1-0, que teve algumas polêmicas relacionadas à arbitragem com repercussões aqui na Zona Mista. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Bom, eu já repercuto o vestiário colorado, começando com a fala do técnico Eduardo Cudê, que já na primeira pergunta, teve que responder sobre justamente o desempenho ruim da equipe dentro do Campeonato Brasileiro e a preocupação que ele e Cudê tem com este Campeonato Brasileiro ruim que o Internacional está fazendo, tá? E aí, abre aspas para Cudê. Ele diz que fizemos o que tínhamos que fazer. É ruim estar mal no Campeonato Brasileiro, mas foi uma escolha que fizemos. O Campeonato Brasileiro, o Inter não tem a possibilidade de ganhar. Na Libertadores, temos essa expectativa. É claro que se não tivéssemos na Libertadores, teríamos um time mais competitivo hoje contra o Fortaleza. É complicado para o treinador não utilizar aquilo que ele tem de força máxima, mas é a escolha que precisávamos fazer. O Cudê ainda complementa dizendo: tenho certeza que as derrotas do Brasileirão não impactam no desempenho do time na Libertadores na próxima terça-feira. Na Libertadores, o time, os jogadores se sentem muito fortes. Essa a fala do técnico Eduardo Cudê a respeito desse começo ruim de Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo, ele disse: 10 minutos iniciais eu não gostei, porque foi um jogo de transição, de lá e cá. E eu até comentei isso no relato que eu fiz da partida. Os primeiros minutos de jogo, o Inter teve chance, o Fortaleza teve chance, e de acordo com o Cudê, esse tipo de jogo não beneficiou o Internacional, beneficiou o Fortaleza, que conseguiu fazer o gol e aí estabilizar a partida, ter o controle completo da partida, se colocando atrás e deixando o Inter com a posse de bola. Criamos e eles criaram, e a partir do gol todo o peso do jogo foi para nós, segundo o Cudê. Não convertemos as situações. Não gosto de falar da sorte, principalmente quando o resultado não aparece. Falar da sorte é ruim, mas geramos oportunidades e mostramos que podemos competir no Campeonato Brasileiro. Mas o foco principal está no jogo de terça. Aí ele complementa, né? Seguramente, se não tivéssemos esse compromisso, estaríamos muito mais tranquilos no Brasileiro. Depois ele segue dizendo: com um time que não jogou junto e que desempenhou o que desempenhou, eu ficaria feliz. Mas é muito complicado ver pontos positivos depois
de uma derrota. Não interessa se tivemos 20 finalizações, tanto de posse de bola, blá, 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 blá. Perdemos. Foi o que disse Eduardo Cudê a respeito dessa partida, e ele disse que se o Inter tivesse ganhado, esses números e esses argumentos que ele colocou, aí sim teriam importância. Por último, o Cudê falou e foi perguntado a respeito de Carlos Depena, que obviamente é um jogador que não está bem, está mal tecnicamente, tem alguma coisa acontecendo com o Depena, porque a gente sabe que ele não joga isso, que ele está jogando porque é muito pouco. O Cudê admitiu que sim, o Depena tem um problema pessoal, que envolve o pai dele, no Uruguai. E aí o Cudê disse, é só isso que eu posso falar pra vocês, não posso falar muito mais do que isso, porque é a vida pessoal do cara, e eu não vou explanar aqui, não vou, enfim, abrir a vida pessoal dele aqui. Mas ele contemporizou, ele disse, olha, tem momentos que você tá bem, tem momentos que você tá mal. E isso acontece com todo mundo. O que ele tem que fazer é trabalhar, e o que todo mundo tem que fazer é trabalhar, porque só trabalhando que essas coisas elas podem passar. Não quis dar muitos detalhes a respeito do momento do Carlos Depena, o Eduardo Cudê, mas falou a respeito, enfim, dessa situação envolvendo a queda técnica do jogador, que é algo evidente nas últimas partidas, tá? Depois, na zona mista, quem apareceu por aqui foi o diretor de futebol colorado, José Olavo Bisol. E ele apareceu com um objetivo: falar de arbitragem, porque o Inter se sentiu prejudicado pela atuação do árbitro da partida, e em especial pela atuação do árbitro de vídeo, tá? Que não deu pênaltis, 2 em lances considerados polêmicos. E aí o Bisol falou sobre a arbitragem, disse que o Inter vai reclamar formalmente na CBF, tá? Pelo desempenho do árbitro de vídeo, em especial aqui no Beira-Rio. Falou que foi um amadorismo o fato desses pênaltis não terem sido marcados, e ele questionou principalmente a autonomia do árbitro de campo. Ele quer que a CBF estude e trabalhe qual é a real autonomia do árbitro dentro de campo, porque o juiz não deu, e aí ficou pela conta do árbitro de vídeo decidir se o juiz ia lá ver ou não, e é isso que diz a regra, exatamente, tá? Mas ele questiona, será que o juiz não pode querer ir ver o lance? Porque ele tem uma visão muito complicada ali na hora do lance. E talvez se o árbitro tivesse visto, ele teria corrigido o que na visão do Inter foi um erro. Esse foi o questionamento do Bisol. O Inter bateu bastante na arbitragem, o Cudê até foi perguntado sobre isso, disse que também achou pênalti e que o Inter não está tendo sorte e revisões. Porque é mais de um lance que o Inter reclama, mais de um jogo que o Inter reclama, que se o árbitro tivesse visto o lance no VAR, teria mudado a sua decisão. E nesse caso, o árbitro sequer foi no VAR, porque o VAR não acionou o árbitro para ver o lance. Nem no pênalti do Arangues, tá? Que acho que até pode ter tido o pênalti antes em cima do Luiz Adriano, e depois no outro pênalti em cima, que seria em cima do Luiz Adriano, que o Wanderson erra um gol e tal, que a arbitragem acabou não marcando o pênalti, e isso acabou deixando os jogadores do Inter bastante irritados durante a partida, tá? O Bisol também falou a respeito e foi questionado sobre fazer uma análise do trabalho do técnico Eduardo Cudê. E ele diz que pelo que o time apresentou contra o River Plate, o trabalho é bom, porque na Libertadores o Inter está competindo e vai buscar o título da Libertadores da América. Então, nesse aspecto, o trabalho é bom. Mas que até mesmo o Cudê sabe que o Inter está devendo dentro do Campeonato Brasileiro. Ele diz que o Cudê faz um bom trabalho a ponto de ser capaz de se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Mas que essa análise de que o trabalho é bom, ele é especialmente pela Libertadores, e convenhamos, ele é especialmente pelo jogo da volta contra o River aqui no Beira-Rio. Então a gente pode dizer que a visão de que o trabalho do Cudê é bom é por um jogo, mas é esse o diagnóstico que o Inter tem em relação ao trabalho do técnico Eduardo Cudê, pelo menos por enquanto, tá? Depois os jogadores passaram aqui na zona mista, tá? Eu vou destacar falas do Maurício e também do Gabriel. O Maurício disse: não podemos ficar 8 jogos sem vencer. Temos que acordar no campeonato. Sabemos que a Libertadores é importante, mas não podemos correr atrás do Campeonato Brasileiro depois, que é o que está acontecendo com o Inter. Tem que ganhar contra o Flamengo. O Cudê até disse na entrevista dele que a gente sabe que depois o jogo contra o Flamengo é complicado. Então o Inter já está projetando maiores dificuldades ainda, talvez, na classificação, porque sabe que não vai poder colocar o time titular contra o Flamengo, porque depois na terça tem a decisão contra o Bolívar aqui no Beira-Rio. Então o Inter já está projetando que, olha, talvez essa situação do Campeonato Brasileiro está ruim e pode piorar, tá? Em especial nessas vésperas aí dos jogos contra a equipe do Bolívar. O Maurício também falou sobre a sua convocação para a seleção brasileira. Ele disse: é um prazer imenso voltar a vestir a camisa da seleção. Trabalho árduo meu, da minha família e do clube, mas tenho que focar aqui, temos jogos ainda e foi o que me levou para lá. A fala do Maurício aqui na zona mista do estádio Beira-Rio.
Depois o Gabriel Ruf falou aqui na Zona Mista, tá? E ele disse: jogo em casa, não podemos aceitar essa derrota. Começamos mal a partida. Ainda não vi o lance do pênalti, mas independente temos que melhorar e fazer melhor. Redundante. Agora é virar a chave para a Libertadores. Falamos de vencer no Campeonato Brasileiro e não aconteceu. Falar menos e jogar mais. Gabriel assumindo a responsabilidade do grupo, assumindo a responsabilidade do time de que não tá bom, o Inter tá mal e precisa reverter essa situação dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo do Campeonato Brasileiro, porque tem muitos jogos pelo Brasileirão, tá? Vamos lá. Passando algumas odds aqui, a gente tem Cruzeiro Coritiba e Flamengo, tá? Odd do Coritiba 3.4, empate 3.6 e o Flamengo, que é o próximo adversário do Inter, no Brasileiro 2.08. Tem o jogo do Grêmio contra o Santos também. Odd do Santos 2.6, empate 3.1, odd do Grêmio também 2.6, lá na Vila Belmiro. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!